Olá, meu irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para estudarmos acerca da palavra de Deus, da direção do Espírito Santo e como Deus tem falado com cada um de nós, em particular, olhando as nossas necessidades. Deus sabe tudo o que nós precisamos a cada dia e tem nos direcionado pelo Espírito Santo, inclinado seus ouvidos para ouvir as nossas orações, e a cada momento Jesus Cristo tem cumprido a sua promessa, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família de um modo muito especial, que você tenha a cada dia um encontro renovador com Deus através da palavra, que é a Bíblia, única regra de fé e prática para todo cristão, através da interpretação que o Espírito Santo nos conduz como filhos de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida pessoal, a sua vida familiar, o seu trabalho, a sua vida social, a sua vida financeira, que você seja abençoado e agraciado com a presença de Deus todos os dias da sua vida. A todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e o canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. Que Deus abençoe a todos vocês. Como tem sido a sua relação pessoal com Deus a cada dia? Porque a cada momento e a cada dia que nós vamos passando, nós passamos por aprendizados, nós vamos crescendo em conhecimento, e toda interpretação da vida, da Bíblia, toda interpretação da revelação de Deus está atrelada ao conhecimento. É por isso que a revelação de Deus sempre foi progressiva e cumulativa. Progressiva porque ela não veio de uma vez só. A Bíblia foi escrita num período aproximado de 1.600 anos. Ao longo deste período, Deus foi se revelando, ele foi se mostrando repetidas vezes em palavras, em ações, em direcionamentos, em mandamentos, em orientações, para que o reforço da repetição trouxesse algum aprendizado para nós. Nós, como seres humanos, temos uma vida pequena, curta, limitada. A vida média do ser humano hoje está em 80 anos de idade. É uma vida média curta em relação à história da humanidade e principalmente em relação à eternidade, que todos aqueles que aceitaram e aceitam a Jesus como único e Senhor e Salvador de suas vidas terão na volta de Jesus Cristo. Então, a nossa vida aqui, ela é muito rápida, ela é muito pequena. Nós temos que aproveitar da melhor forma possível e não podemos nos fechar para o conhecimento, para o aprendizado. Nós não podemos, principalmente no aspecto religioso, no aspecto cristão, nós não podemos criar dogmas fechados e não permitir que esses dogmas nos promovam, né, crescimento. Quando nós criamos dogmas a respeito do cristianismo dentro da religiosidade de cada um de nós acabamos fechando a porta do conhecimento, a porta do crescimento, e aí algo começa a acontecer de modo invertido. Nós começamos a perecer, usando a própria expressão de Deus em Oséias, capítulo 4, onde o profeta fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E no capítulo 6, o próprio profeta Oséias nos instrui, inspirado por Deus, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, observe esse detalhe. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. É por isso que tem muitas pessoas que ficam presas ao passado, aos seus dogmas, aquilo que elas absorveram
como verdade imutável e não permite que o Espírito Santo a ensine mais, não permite que o Espírito Santo conduza. E se o Espírito Santo não estiver conduzindo a sua vida, é porque você deixou de ser filho de Deus. Porque ali em Romanos capítulo 8, fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, aquele que não se permite ser guiado pelo Espírito Santo, não se permite conhecer o cristianismo, não cresce em conhecimento porque tem dogmas fechados a respeito do cristianismo, da sua denominação, da sua religião, não se permite crescer, não se permite conhecer. O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos que nós tínhamos, que nós temos até hoje, tínhamos na época da sua existência, da sua vida, mas temos até hoje como uma referência desse deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel, uma pessoa sincera, dentro da sua interpretação, do seu conhecimento da palavra de Deus, e ele mesmo reconhece que ele conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o amor de Deus. Tem muitas pessoas que querem pregar o amor com ódio, e isso não vai funcionar. Tem muitas pessoas que querem pregar um amor controlador, fiscalizador, um amor que levam as pessoas a julgamentos, a depreciação. E não é este o propósito do cristianismo. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo sendo uma pessoa exemplar dentro da sua religiosidade, assim como também era Nicodemos, os dois percebem que tem algo errado, que eles precisam aprender mais, que eles precisam crescer mais, que eles precisam compreender mais de Deus, do seu amor, da sua integridade na fidelidade, no relacionamento com Deus, através do amor genuíno. E Deus mostra esse amor em Cristo Jesus, se personificando em carne no próprio Jesus, no próprio Cristo. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas, ao invés das pessoas olharem para Jesus como um parâmetro, utilizam o parâmetro de Jesus para depreciar as outras pessoas que, segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria interpretação bíblica, segundo a sua própria maneira de ser, todos os outros estão errados e só ele está certo. Nós temos princípios, valores, direcionamentos espirituais que são inegociáveis, mas sabemos que cada um está num processo de conhecimento e de santificação, e dentro deste processo nós vamos conhecendo cada vez mais a Jesus, o amor de Deus através de Jesus, quando nós nos permitimos que o Espírito Santo nos guie para que nós conheçamos de fato o que é o amor cristão. Como diz o apóstolo João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aquele que ama é paciente, aquele que ama, ele é prestativo, ele quer ajudar, ele não é um examinador, ele não é um fiscalizador, ele não impõe a sua interpretação, mas ele vive o cristianismo. A melhor experiência que você tem de levar o evangelho ao outro não é falando, é vivendo, é você sendo cristão, não falando a respeito do cristianismo. Tem muitas pessoas que podem falar acerca de muitas coisas e não viver aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está vivendo. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito de si mesmo, em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: porque nós, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne.
E agora observe que o apóstolo Paulo fala de si mesmo a partir do versículo 4 de Filipenses capítulo 3. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém ou outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando que dentro da perspectiva do judaísmo, do farisaísmo, que era a religião judaica que ele fazia parte, ele era perfeito. Ele cumpria toda a lei, cumpria todos os mandamentos, mas assim como Nicodemos, ele sabia que estava fora do reino de Deus. Por quê? Porque não adianta você guardar os mandamentos e não tiver amor. Não adianta você pregar o evangelho do amor com ódio. Não adianta você cobrar do outro aquilo que você mesmo não faz na sua vida. O que o apóstolo Paulo fala é que dentro da expressão da denominação que ele participava, ele era perfeito. Não havia problema. Tanto que ele encerra o versículo 6 de Filipenses 3, falando que quanto à lei, ele era fariseu, mas quanto à justiça, o que é a justiça? Os mandamentos que existiam na Bíblia. Quanto à justiça que há na lei, quanto aos mandamentos, preceitos, ordenanças, quanto a tudo que existia na Bíblia, Paulo era perfeito. Mas ele não conhecia o amor de Deus em Cristo Jesus. E aí ele chega no versículo 7 e ele fala: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você pode alcançar, né, um certificado acadêmico, você pode ter um diploma reconhecido com um mérito até acima do que é normal, mas se você não for conduzido pelo Espírito Santo e não conhecer o amor de Cristo, você vai ser um excelente profissional na sua humanidade, mas sem a espiritualidade e a direção do Espírito Santo, você não tem o amor de Deus e não terá a vida eterna. Paulo, na sua ênfase de ser perfeito, ele mesmo coloca: eu era perseguidor da igreja. Quantos perseguidores de igreja nós temos hoje? Quantas pessoas, em nome de Deus, humilham outras? Quantas pessoas, em nome de Deus, vão atrás de outras, julgando, fiscalizando, oprimindo, reprimindo, depreciando? Quantas pessoas, em nome da sua denominação, se sentem mais santificadas, superiores às outras pessoas? E o apóstolo Paulo está falando exatamente ao contrário. Se você conhecesse a Cristo, se você conhecesse o amor de Deus, você não faria isso. Porque ele reconhece que ele mesmo fez isso, ele era um perseguidor da igreja, mas quando ele conheceu a Cristo, quando ele conheceu o amor de Deus em Cristo Jesus, ele parou com tudo isso. Ele viu que a sua interpretação a respeito da palavra de Deus estava errada. Ele teve a humildade de reconhecer que estava errado. É algo que as pessoas têm dificuldade, reconhecer o erro dentro da humildade cristã. Tem pessoas que se acham tão santas e tão conhecedoras do cristianismo que elas acham que não tem mais nada para aprender. Tanto que muitas delas não querem ir para a igreja para adorar a Deus, para cultuar a Deus e para aprender mais. Elas só vão à igreja se for para falar, para pregar, para fazer o sermão, porque ela tem em mente, no seu consciente ou no seu subconsciente,
ela tem em mente que ela não tem mais nada para aprender, ela só tem a ensinar. Então, ela só vai à igreja se ela for convidada a pregar, porque ela tem a ensinar, mas não tem a aprender. Isto é uma soberba tão exagerada, né, e tão negativa diante da espiritualidade de Deus, que Deus olha isto, né, não só como um pecado, mas como uma infantilidade espiritual, com um negativismo espiritual tão grande que a pessoa, dentro da sua postura de busca de santidade, né, ele ofende o próprio Deus, querendo ser mais santo do que o próprio Jesus. Tem pessoas que querem ser mais santas e mais perfeitas do que Cristo, porque a sua postura de vida, né, na sua postura de vida, ela se acha melhor do que o outro. Ou porque ela não usa um determinado tipo de roupas, ou porque ela não faz uso de um determinado tipo de alimentação, ou porque ela não usa um determinado tipo de adorno, porque ela não utiliza de maquiagem ou de alguma coisa assim semelhante, né? Então, ela se sente superior, ela se sente mais santificada, ela se sente mais próxima de Deus por causa disso. E Deus olha para essa pessoa e fala: você não entendeu a Bíblia, você não entendeu o cristianismo, você não é um cristão, você é um religioso denominacional. E isso não é cristianismo. O que nós temos que aprender com isso? O que nós podemos e temos que aprender com isso? A fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez na sua própria vida, e nós devemos seguir exatamente este passo. Quando ele chega no versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outra forma, também isso Deus esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada um alcançou um limite de conhecimento e não deve ser criticado por aquele que faz diferente. Como fala o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14. Todos estão fazendo para Cristo. Então, quem come carne, não critique quem come legumes. Quem come legumes, não critique quem come carne. Não critique o seu irmão. Não critique a outra pessoa pelo seu modelo de relacionamento com Deus. Não queira ser o Espírito Santo do seu irmão. Não queira ser o Espírito Santo da outra pessoa. Viva o cristianismo em você para você ser cristão. E deixe o Espírito Santo tratar do outro e se revelar a cada dia pela Bíblia, através do amor, através do abraço, do aconchego, do acolhimento, porque é assim que as pessoas compreendem o cristianismo. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos esquecer as coisas que para trás ficam, ele não está falando de um Alzheimer espiritual, né? Ele não está falando de um Alzheimer eclesiástico. Aquilo que para trás fica é o que estava errado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu tenho que reconhecer com humildade que antes o que eu fazia perseguindo os irmãos, perseguindo a igreja, era errado. O que eu fazia sem o amor de Deus, né? Quando eu conheci a Cristo Jesus, a sua palavra e o amor de Deus através de Cristo,
eu compreendi e tenho a humildade de falar que eu estava errado. Eu perseguia as pessoas pela sua alimentação, pelo seu vestuário, pelo seu vocabulário, pela sua maneira de ser, e isso estava errado. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu já aprendi, e é isso que a Bíblia chama de perfeição. Perfeição não é você nunca errar, mas é você colocar em prática o que você compreendeu pelo Espírito Santo que te ensinou. Nós apenas apresentamos a palavra, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Nós apresentamos e vivemos a palavra em nós e andamos de acordo com aquilo que nos foi revelado. Então, que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial. Que vocês tenham a humildade de, como o apóstolo Paulo, deixar, né, os erros para trás, deixar o julgamento, deixar a humilhação a outra pessoa, deixar a fiscalização, deixar aquilo que desagrade a Deus, deixar de querer ser o Espírito Santo do outro. Permita ser conduzido pelo Espírito Santo para que você, que acha que é um religioso santificado, para que você, de fato, seja um cristão no amor de Deus. E assim, o Espírito Santo vai continuar te instruindo, te guiando, e você vai continuar sendo um filho de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, pedimos a direção do Espírito Santo e pedimos que o Senhor nos transforme e nos ensine todos os dias a amarmos como o Senhor nos amou em Cristo Jesus, e Cristo nos amou enviando o Espírito Santo para que nós possamos interpretar a vida, a espiritualidade e a tua palavra da maneira correta. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada um daqueles que estão buscando ao Senhor em espírito e em verdade, são adoradores no conhecimento que têm, mas que o Senhor se revele mais, que Ele conheça mais, que Ele busque mais de Ti a cada dia e que Ele conheça o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.